foi há 2 anos, coisa de 2 anos, que eu assisti no prenúncio, podia-se dizer, na antessala das eleições que se avizinhavam, as eleições de 2018, eleições essas que elegeram esse desastroso presidente que está todos os dias nos perturbando. Eu já conhecia A Vida Provisória, o filme do Maurício Gomes Leite, mas naquele momento foi um momento único, porque é um filme que tem tudo a ver com os dias de hoje, por incrível que pareça. Coisa de, sei lá, 50 anos, né? Mas ele tem uma relação com os dias de hoje, com o tempo que a gente vive. Isso me impressionou de uma forma extraordinária. Ora, 2018, eu tinha visto ele em 68, né? Mais de meio século depois, o filme teve um impacto que provavelmente eu não tinha percebido na época que eu vi pela primeira vez em 68. Por quê? Porque ele guarda vamos dizer assim, uma semelhança. Ele se aproxima, o clima do filme, a sua história, os seus atores, a forma como esses atores atuam, não é? Eles têm uma história para contar daquele momento. No entanto, nunca vi uma coisa tão parecida com essa turbulência que a gente atravessa. Alguma coisa de muito importante. Isso me deixou assim, ao mesmo tempo que fascinado pelo filme, né? Imediatamente eu fiz uma correlação. Agora, não na época, quando do AI-5, em 1968. Foi quando eu vi pela primeira vez, quando o filme foi lançado. Dessa vez, eu associei imediatamente a esse momento que a gente já estava vivendo. Eu não quero recordar que tenha sido algum brasileiro, e foram muitos brasileiros, estavam eufóricos, porque eles estavam elegendo Jair Bolsonaro, né? Mal sabíamos o que poderia acontecer, mesmo tendo muitos, eu mesmo, nós votamos contra. A nossa perspectiva não era essa. De forma que foi, assim, para mim, ao mesmo tempo que foi um choque, foi também agradável saber que o cinema brasileiro acompanha a vida brasileira, a vida política brasileira. Compreendeu? É claro que hoje em dia a gente não está sob o tacão de uma ditadura. Nós estamos sob a bandeira, sob a proteção da democracia e do Estado de Direito. Tudo mudou, ou quase tudo mudou, né? Porque nós vivemos, hoje em dia, num regime, vamos dizer assim, onde predomina o Estado de Direito, a liberdade de expressão, as redes sociais estão a todo vapor, mas, voltando ao filme, A Vida Provisória traduzia, no momento que foi feito, aquele instante, aquele clima de tensão que foi os anos de 68, pelo menos os anos de 60, de 64 a 68, mas principalmente 68, quando a ditadura tira a máscara, se pretendia um Estado liberal, não sei o quê, tira a máscara e vira a ditadura que virou. Então, mais do que tudo, A Vida Provisória, naquele momento, mostrava-se um filme que tinha acompanhado a vida brasileira, sem, contudo, acompanhá-lo concretamente, filmando. Não é? Por quê? Por que isso? Porque ele é contundente, é um filme contundente, é um filme que tem uma postura muito penetrante naquela realidade, que comparada de hoje é realmente uma gritante semelhança, e a gente pode falar de contemporaneidade com esse tempo que a gente vive agora, com pandemia, com todos esses desastres do governo, principalmente, né, que nos impede até de tomar a vacina, de certa forma. Então,
esse clima de vida provisória me deu, como brasileiro, como espectador, mas também como realizador de cinema, uma noção de que era, de fato, um acontecimento, né? E era, de fato, alguma coisa que poderia ter sido evitado, não é? De forma que eu tenho a ideia, ou melhor, tenho ideia, não digo, mas seria até uma proposta. Eu acho que a vida provisória de Maurício Gomes Leite deveria, hoje em dia, merecer um relançamento nos cinemas para que o público pudesse ver essa obra daquele que nos deixou já há muitos anos, né? O Maurício faleceu em 1993, portanto, há acho que mais de 25 anos atrás. Tanto que a exibição no Cine Brasília foi promovido, de certa forma, pelo seu diretor de fotografia, Fernando Duarte, porque, não estando mais entre nós, o Maurício, claro, esteve ausente deste acontecimento, né? Então, eu acho que nós devíamos fazer um esforço para projetar esse filme num outro lançamento, num novo lançamento, com cópia nova, compreendeu? E que a crítica também fizesse uma revisão, porque eu me lembro que, na época, foi um filme difícil e que teve certas restrições da crítica. Eu acho que hoje seria talvez submetido a uma nova visão diante dos fatos que eu aqui estou enfatizando. Felizmente, nos dias de hoje, agora, nesse momento, o Eugênio Pupo, cineasta paulista, muito ativo, muito perspicaz, está trazendo esse filme para o festival de Cinema de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, e onde vai-se, então, ter mais uma vez essa oportunidade de revê-lo. E vai acompanhado, essa pequena mostra, incluiu mais 2 filmes: O Bravo Guerreiro, de Gustavo Dal, e O Desesperado, de Serginho Bernardes Filho, o filho do arquiteto Sérgio Bernardes. São filmes que eu chamaria, tanto A Vida Provisória como O Bravo Guerreiro e O Desesperado, são filmes, posso dizer assim, confluentes com respeito à história do Brasil, com respeito à realidade política brasileira, com relação às conquistas e até à desesperança do povo brasileiro. São filmes confluentes no que tange ao conteúdo, porque são bastante distintos em termos de abordagem, em termos de estilo, não é? Tem-se aí, talvez, a sombra, por exemplo, de um filme celebérrimo, né? Um filme fantástico, né? Muito festejado, que é o Terra em Trânsito, de Galber Rocha. Então, o Eugênio Pupo presta um enorme serviço à cinematografia brasileira, revendo, inclusive trazendo também essa coisa da memória para os dias atuais. A memória brasileira, visto num festival que já tem uma história, que é o de São Miguel do Gostoso. Falemos um pouco do Maurício Gomes Leite, que é o autor deste filme, A Vida Provisória. O Maurício é mineiro de Belo Horizonte, né? Nos anos 50 ele já estava enfronhado, já tinha estabelecido conhecimento e participava ativamente do Centro de Estudos Cinematográficos, o SEC, de Belo Horizonte, que ficou bastante conhecido no âmbito do cinema brasileiro. O Maurício era um estudioso, um pesquisador, e se tornou bastante importante nessa pleiade de pessoas, de estudiosos do cinema, que pintou, especialmente nos anos 50, em Belo Horizonte. O Maurício depois vai viver no Rio de Janeiro, por volta já no começo dos anos 60, e lá ele entra em contato com o pessoal do Cinema Novo. O Glauber, o Leon, o Nelson Pereira dos Santos, o Paulo César Sarraceno, o Walter Lima Júnior, e torna-se um companheiro do pessoal do Cinema Novo, não é? Ele virou de imediato, porque era um homem estudioso, era uma pessoa que conhecia o cinema profundamente, ele
ele terminou como crítico, terminou não, começou e depois saiu do país, foi morar em Paris, mas ele era crítico dos melhores do Jornal do Brasil. Ele tinha uma preferência como crítico, e também como cineasta, que seria logo após, ele tinha uma preferência muito grande pelos filmes dos americanos, especialmente, que John Huston, o John Ford, o Nicolas Ray, né? E aqui ele se enturmou-se fácil com aqueles que estavam fazendo o cinema novo, com os seus respectivos filmes. Ele seguia também um pouco as ideias, e admirava muito, ele era uma pessoa que tinha Paulo Emílio Salles Gomes, o grande historiador, pensador do cinema brasileiro, que também já não está entre nós, e o Maurício era um admirador também das ideias do Paulo Emílio Salles Gomes. Ele fez o seu primeiro curta-metragem, ou melhor, o seu primeiro filme, foi um filme chamado Preto e Branco, se não me falha a memória, Preto e Branco o nome, sobre o grande crítico e pensador da literatura, Otto Maria Carpo, filme do qual participa, essa é uma boa lembrança, né, fotografado por José Carlos Avelar, inclusive, que participa desse filme também como, acho que é um entrevistador, ou uma pessoa que conversa com a câmera, Carlos Heitor Coni, porque tanto o Carpo como o Coni trabalhavam no Correio da Manhã, no Rio de Janeiro. De maneira que a cabeça do nosso Maurício estava pronta para fazer o seu primeiro longa-metragem. Este é o primeiro longa-metragem, A Vida Provisória. Foquemos no seu personagem principal, que é um jornalista, Estevão, de 28 anos de idade, uma alma muito sensível, muito assim, expressivo, mas ao mesmo tempo tímido, né? Que faz a sua vida profissional, digamos assim, o principal do seu viver, mas também divide com a sua vida amorosa grande parte dessa, vamos dizer, dessa intensidade de personalidade, o que ele, tudo, inclusive do que ele mais faz e tem convicção, a gente vê nas entrelinhas na relação que ele tem com a sua namorada, a sua amante, não é? Isso nos remete mais uma vez ao filme que a gente acha seja uma sombra, digamos assim, do Glauber, em Terra em Transe, porque é mais um personagem que se vê reivindicado, por acaso, por duas partes. O que ele pensa, as convicções que ele tem na política e o amor. Então ficou célebre uma frase que está em Terra em Transe que diz: a poesia, portanto, englobando aquilo que é mais sublime no homem, a poesia e a política é coisa demais para um homem só. Isso se refere ao poeta, que é o personagem principal do Terra em Transe, mas casa como uma luva com relação a Estevão, que está, vamos dizer assim, dividido nesse momento, porque ele ama a sua namorada, a sua amante também, não é? Ela própria, e a política que o reivindica. Ele é encarregado por um ministro, isso a gente está falando de alguns momentos, ao que parece, não é? E ao que o filme deixa entender, é um pouco antes do AI-5, aquele que acontece porque já havia uma ditadura que não tira a máscara, a ditadura de Castelo Branco, que dizia que era um arranjo democrático, mas no fim, com o AI-5, a ditadura recrudesce, não é? E um pouco antes, é quando, ainda no governo do Castelo Branco, o nosso Estevão estabelece, já tinha uma amizade muito grande com o ministro, e é por ele chamado e encarregado de levar, ou trazer, como nós estamos falando em Brasília, trazer a Brasília uns documentos secretos que denunciam uma jogada internacional dos trustes internacionais com vista à economia brasileira focado no minério, para não dizer o petróleo, para não dizer os metais, etc, etc, etc. Né? E o Estevão, como é muito ligado a esse ministro, porque ele é a sua fonte, como se diz, né? Ele aceita essa tarefa de ir a Brasília
entregar para um outro sujeito, né, esses documentos secretos que se tornaria uma denúncia contra essa jogada que vinha do exterior. Né? As ligações, naturalmente, que a gente suspeitou que o Brasil tivesse com o governo americano, os imperialistas, de um modo geral, como era chamado na época, chamava-se os imperialistas, os capitalistas, os imperialistas, etc. Então, o Estevão aceita essa coisa, mas a partir do momento em que ele aceita, ele parece ser vigiado por algumas pessoas estranhas, sabe, meio parecido com a milícia. Né? Ele tem um pouco essa sombra, aparece na vida dele. Né? E aí ele vai, mas antes de ir a Brasília, ele se lembra que tem um amigo em Belo Horizonte, porque ele era de Belo Horizonte, que poderia ajudá-lo, porque esse amigo era muito bem informado e tinha algumas informações, né, que poderiam respaldá-lo e apoiá-lo nessa tarefa de levar a Brasília e articular essa denúncia contra esse trust. Né? Então ele vai a Belo Horizonte e qual não é a decepção dele? O cara recebe ele de uma maneira muito fria, compreendeu? Diz que ele é um ingênuo, que ele está acreditando que isso pode melhorar, mas é isso mesmo, a gente tem que se cuidar, você é um ingênuo, para com isso e tal. Aquilo para ele é uma decepção assim que deixa ele fora do ar. Né? Então ele ainda vai ao Rio, encontra com a namorada, não é? Que é a Dina Sfati. Quem faz o Estevão é o Paulo José, que na época era casado com a Dina Sfati. Então eles fazem um casal de namorados, mas já sendo marido e mulher, né? É coisa que fica cômodo para um casal de atores. Então ela revela a ele para suplantar ainda mais, para pesar ainda mais na consciência dele, sem que ela saiba do que ele está encarregado. Ela revela a ele que está grávida e ele fica assim, vamos dizer assim, dividido completamente. Mas assim mesmo ele vai a Brasília, faz os contatos, mas lá ele é seguido e sequestrado e surrado em pleno centro de Brasília à noite, na madrugada da noite. É um grupo de uns 3 ou 4 bandidos, onde se destacam o Zé Lugói e o Zé Vilca, que estava começando a carreira naquele tempo. E esbofeteiam ele, enfiam ele dentro de uma viatura e jogam ele no cerrado, abandonam ele ensanguentado, todo sujo, dos socos e pontapés que tomou. Amanhece o dia, ele se recupera e vai direto para o Congresso, entra no Congresso com aquela roupa, com aquelas marcas, com os olhos inchados de porrada que tinha tomado, e um deputado toma a frente e faz um escarcéu e ali revela toda a sujeira, toda a coisa que está acontecendo. E aí, para e passo com isso, é quando se instala o AI-5, que trouxe exatamente esse cair de máscara da ditadura. Então, o Paulo José foi, de certa forma, um capítulo o Paulo José, o Estevão, foi um capítulo dessa nossa história, que é a história do Brasil, a história do golpe militar, a história da própria ditadura que se instalou. Né? Mas de uma forma assim... não é um filme glauberiano, é um filme muito, digamos assim, confluente com o que se passa num plano maior, porque o Terra em Transe é um continente, é alguma coisa na América Latina, né, como a gente deduz dali. O Vida Provisória está falando de um momento que foi crucial para a vida política brasileira, para a democracia, que deixa de existir a partir dali, e a gente passa quase 20 anos sob o jugo da ditadura. Agora vamos apresentar o filme O Bravo Guerreiro, começando pela figura do seu diretor, Gustavo Dal. Gustavo já nos deixou. Se ele fosse vivo hoje, teria 83 anos. Né? Portanto, já seria um veterano do cinema novo. O Gustavo é argentino de Buenos Aires, mas muito cedo, acho que por volta dos anos 50, veio viver no Brasil e escolheu São Paulo para a sua residência
permanente, pelo menos naquela hora. E lá ele conheceu Paulo Emílio Salles Gomes e ingressou, né, a convite do próprio Paulo Emílio, no projeto cultural da Cinemateca Brasileira, a célebre, hoje sob tensão, porque teve esses problemas todos, né, por conta desse governo, mas o Gustavo se tornou ali praticamente um esteio. Até os últimos anos de vida dele, ele dedicou-se muito à Cinemateca. Isso vem desde os anos 50, 60. Né? E em São Paulo, ele se tornou também crítico de cinema, estudioso, um cara de uma memória, de uma imaginação, de uma fabulação extraordinária, uma figura assim inesquecível, Gustavo. Então, ele foi também crítico de cinema, escrevendo no Estado de São Paulo, o chamado Estadão. Não é? Depois, já entrado, já que estávamos na década de 60, ele vai viver na França, em Paris, não é? Aliás, primeiro em Roma, onde ele fez o Centro Experimental de Cinema, e onde foi amigo, colega, conviveram bastante, se tornaram companheiros para o resto do tempo, por exemplo, de Bernardo Bertolucci e Marco Bellocchio. São hoje célebres, o Bernardo já se foi, mas tanto o Bernardo como Marco Bellocchio são hoje figuras de proa do cinema mundial, né? Com os filmes que circulam mundo afora, não precisa apresentá-los aqui. Mas o Gustavo tinha sua própria, vamos dizer assim, pretensão de fazer um cinema também. Né? E depois disso ele ainda fica em Paris, não sei quantos anos, como aluno do Rouch, né? O célebre Jean Rouch, do cinema VRT, e depois vem para o Brasil. E aqui ele faz o seu primeiro curta, não sei se ele fez um outro depois. Ele fez não é um curta, é um média-metragem, Em Busca do Ouro. É um título, vamos dizer assim, que ele captou do Charles Chaplin, né? Que tem o Em Busca do Ouro, mas o Em Busca do Ouro dele tem tudo a ver, porque é a história de Ouro Preto e do passado colonial brasileiro, aqueles móveis, aquelas coisas todas, os santos todos. Ele se debruçou sobre esse quadro e é um excelente filme, esse documentário Em Busca do Ouro, do Gustavo. Já em 65 ele resolve fazer o seu primeiro longa-metragem. É justamente O Bravo Guerreiro. O Bravo Guerreiro ele fez de forma a traduzir exatamente aquele momento em que a gente vivia no Brasil, mas ele inventou uma outra história, quer dizer, uma outra história não. Ele inventou um hipotético estado, digamos assim, como se fosse um estado isolado, mas era um estado, era um chamado província, né? Se fosse chamar de país, ele chamaria, era província, o nome era província, né? E lá há uma certa, digamos assim, um certo cambalacho político, está acontecendo vamos dizer assim, uma junção equivocada de governo, né? E ele tem como seu principal protagonista um deputado, Miguel. O filme é muito assim, câmera fixa, né? E só a movimentação, é muito dialogado o tempo todo, mas é vamos dizer assim, uma influência clara, especialmente do Mizoguchi, né? Aquele japonês que vê a coisa assim, com aquela estática, aquela coisa. E a linguagem, vamos dizer assim, ela flui, porque ele afronta o diálogo, todos os conchavos, todas aquelas artimanhas. O Miguel, o protagonista, né, vivido por Perey, é um homem de esquerda, nitidamente de esquerda, contra aquela coisa toda, mas ele fez um pacto, ele se entrega a uma certa aliança com esses grupos que estão no governo, né, e com isso ele um pouco
ele um pouco perde a sua retaguarda, ele sofre restrições. E ele também tem uma vida amorosa muito complicada, porque ele é um líder popular e muito solicitado. Então ele chega em casa muito tarde da noite, ele tem aqueles problemas todos, e a mulher se ressente disso e vive a fustigá-lo, que ele não aparece, que ele não está e tal, ele chega tarde, essa coisa toda. Então ele vive uma vida muito dividida e, ao mesmo tempo, sofrida pela tensão, porque ele era um homem convicto de convicções democráticas e mesmo revolucionárias, né? E ele é muito ligado a um sindicato esse que passa a vê-lo quase como se fosse um traidor. E aí é que está o plot, aí que está vamos dizer, todo o arcabouço e toda a movimentação dele. Enquanto ele se relaciona com aquele pessoal mais reacionário possível, populismo, é uma época de populismo, não é? E tem em marcha ainda uma espécie de golpe também. Então, ele é meio que premido por essa circunstância, ele não rompe com o sindicato, ele faz o contrário. Num grande assembleia que tem no sindicato, com todas as lideranças, ele sentado à mesa, ele está prestes a ser, vamos dizer assim, quase que expurgado dali. Aí ele toma uma atitude repentina, mas muito, ao mesmo tempo muito, muito pensada, muito, muito vibrante, e se levanta da mesa dirigente e vou dizer: eu vou para o meio de vocês. E se passa para o meio da massa, que estava, por hipótese, contrária à posição dele, e faz um discurso como eu nunca vi, uma fluência e um ator com tanto fôlego para recitar aquele diálogo, que não é um diálogo, é um discurso. Ele faz um discurso inflamado, contundente, e clamando, ele vira o jogo, ele propõe exatamente a greve geral. Que a greve geral, eu que sou mais velho, assim, já vivi algum tempo atrás, né, era um sonho que se tinha nos anos 50, 60, de um dia se fazer no Brasil a greve geral, porque você paralisava e você dava um lockdown, como é lockdown que chama, né, da pandemia, no próprio governo, e sentava todo mundo para falar de igual para igual. Então ele propõe a greve geral, e então a massa recebe aquilo com a vibração e ele sai carregado. Porém, dadas as circunstâncias, porque como traidor ou não, ele tomou uma atitude, vamos dizer assim, muito perigosa para a hora, porque ali já estava se tramando um golpe também, né? Então ele deu aquela jogada, mas ao mesmo tempo ele fica em crise existencial, porque tem problemas com a mulher em casa, e em crise porque a vida política lhe foi negada, porque ele acreditou que, se infiltrando nos partidos que tinham essa marca do populismo, do reacionarismo mesmo, né? Mas ele se vê numa complicação tal, e eu não vou contar o restante para não dar spoiler do filme, porque é surpreendente. Depois desse discurso, que eu me lembrei muito, assistindo de novo o filme, aquele discurso do Marco Antônio no filme César, não sei como chamou-se esse filme na sua versão americana, mas é o discurso que Marco Antônio pronuncia depois que o César tinha sido assassinado, né? Me lembrou vagamente, porque é um texto belíssimo, que é dito pelo Miguel, deputado, que é vivido pelo Péreio, mas o Péreio estava num dia inspiradíssimo, ele se solta, ele dá toda a volta, ele entra no meio da massa e sai andando, aquela coisa regogita, a massa regogita assim com ele e vai num crescendo, e ele sai carregado pelos seus admiradores, né, da hora, porque ele virou o jogo. Mas, em compensação, ele cai exatamente em si, e eu não vou contar, porque é extraordinário o final desse filme. Surpreendente. Né? Não é um filme glauberiano, porque a câmera está lá fixa, estática, mas a matéria que ele jogou no quadro, a matéria que está na tela, é muitas vezes empolgante. Né? Esse é o Bravo Guerreiro, de Gustavo Dal. Vamos falar agora um pouco do Sérgio Bernardes.
O Sérgio Bernardes Filho, ele nasceu em 1944 e faleceu em 2007. Hoje, quer dizer, aos 63 anos de idade, não é? E é mais um nessa lista de 3 grandes diretores brasileiros, não é? Ilustríssimas figuras, saudosíssimas figuras, porque todos os 3 já faleceram, deixando um conjunto de filmes do qual a gente pode se orgulhar, né? Então, o Sérgio, ele é mais um desses que traz aquela realidade brasileira dramática, muitas vezes dramática e até trágica, nos seus capítulos, no fundo, são trágicos, com tortura, prisões, etc., e que permeou aquele tempo entre os anos 60 e os anos 70, e se estendendo quase aos anos 80. Né? O Sérgio era de uma capacidade humana mesmo, uma disposição, um vigor, uma sinergia que fazia gosto a gente até conversar com ele, porque a natureza, também, vamos dizer assim, a vida realista, uma visão realista da sociedade brasileira que ele tinha, não é? Mas também preservava uma capacidade de poesia. Ele era, no fundo, um poeta que se expressava no cinema, não é? Nós temos o Desesperato, que é diretamente ligado a esse momento e a essa realidade daquele tempo, o tempo em que a gente passou pela ditadura, pelo AI-5, toda essa coisa, mas também um homem ligado na grandeza do Brasil. Ele projetava nessa sua capacidade de sintetizar isso, né? Era apaixonado pela natureza. Ele era, inclusive, filho de um grande arquiteto, um dos maiores arquitetos brasileiros, Sérgio Bernardes, né? Até não é querendo fazer aqui puxar a brasa, mas ele também se chamava Vladimir. O nome dele era Sérgio Vladimir Bernardes Filho, né? E o avô foi um grande jornalista no Rio de Janeiro. Mas, sobretudo, o velho Bernardes, arquiteto, deixou também uma contribuição enorme para a cultura brasileira. E o Sérgio, ele fez, nessa pegada última, assim, de projetar o Brasil, um filme chamado Tamboro também, que não vai passar, porque não temos ainda a cópia, mas que é uma coisa assim, ele como se voasse pelo Brasil. Ele quase que metade do filme ainda não havia o tal do drone, né? Mas ele fez tomadas extraordinárias da selva amazônica, do Rio Grande do Sul, ao Nordeste seco, tudo. Mas o que a gente quer discutir aqui é o Desesperato. O Desesperato acontece exatamente no momento em que se tramava no Brasil essa coisa do golpe militar, né? Então, ele fez esse filme com muito sacrifício e ele foi, de certa forma, um filme que não foi visto. Mas, no momento em que foi completado, no momento que ele ficou pronto, ele foi inscrito e ganhou quase todos os prêmios do Festival Brasileiro de Belo Horizonte, do cinema brasileiro de Belo Horizonte. Ele ganhou melhor filme, melhor montagem, melhor direção. A atriz Marisa Urbana ganhou o prêmio. O Raul Cortez ganhou o prêmio de melhor ator, era a Marisa de melhor atriz. De forma que o Sérgio foi uma vida venturosa que nos deixou muito cedo, aos 63 anos, não é brincadeira, né? Mas era uma grande figura e ele trouxe essa contribuição a gente entender. O brasileiro que se interessar pelo Brasil daquele momento, é impossível passar em branco nuvens por esse filme. Ele vai assistir, ele vai ser um dia relançado também e vai ser revisto pela crítica brasileira.